Estamos de volta com o programa Ação Nacional e o assunto é sobre a violência contra a mulher. E eu converso aqui com o juiz André Fernandes e também com a psicóloga Marina Pastana Maluf. Bom, deixei uma pergunta no bloco anterior e quando entra nessa questão do assédio moral dentro das empresas, às vezes numa escola, universidade e tudo mais, como lidar com essa situação, principalmente nas empresas, né? A doutora que está aqui, eu acho que atende vários casos, isso deve ser meio comum, infelizmente, né? Ocorre. Né? E até o doutor que está aqui com a gente, como é que fica essa situação? Se a pessoa denuncia, entra no âmbito da questão jurídica. Aí você entra numa questão jurídica que envolve uma empresa, envolve um emprego que está atrás disso. Como é que a pessoa vai agir diante de um cenário desse? Sim. Vamos ter começado? Eu acho que a questão financeira envolvida, né, nesse vínculo empregatício é muito complicada, né, porque a pessoa depende disso para viver e está sofrendo um assédio moral ou então um assédio sexual por parte de pessoas superiores a ela, né, dentro daquela empresa. Então, é realmente uma situação muito complicada, né? Eu acho que ainda que a gente consiga coletar provas, né, para mover um processo contra a empresa, a mulher fica numa posição muito complicada, porque, como a gente estava conversando, né, de repente ela pode ser desmoralizada, podem dizer que ela está inventando, que está... Enfim, que não está... Começar a isolar ela, né? Isso. Dentro do cenário de trabalho. Isso, olha, não falar, fala com ela, essa não, mulher é perigo, louca, né? ela é descompensada, isso é muito comum, né? De colocar a mulher nesse papel de que está fora de si, quando na verdade não. Na verdade, ela está sofrendo uma agressão muito clara, né? Então, de novo, bater nessa tecla, é importante que a mulher se fortaleça, busque o apoio jurídico para isso, se ela achar que cabe, né? Porque a gente fica numa condição muito, muito complicada, mas, se possível, conversar com as pessoas que podem, de repente, solucionar isso. E, doutor, eu entrei numa situação, acontece isso dentro de uma empresa, e aí eu busco meus direitos, né? Como é que fica isso daí? Ela tem uma proteção, não tem uma proteção? Porque aí fica aquela coisa, a pessoa acaba, queira ou não queira, vamos dizer a verdade, acaba ficando marcada, muitas vezes, no cenário, lógico, depende da empresa, mas acaba ficando marcada dentro da empresa. Não só marcada dentro da empresa, né? Porque acaba se criando um ambiente desfavorável, né? Para que ela, entre aspas, né, peça demissão sem justa causa, peça demissão imediata, né? Porque a pressão vai ser muito grande. Exatamente. Né? Mas também acaba também, de certa maneira, sobretudo em alguns nichos do mercado, em que existe, vamos dizer, um ambiente mais fechado de empregos altamente qualificados, acaba por inviabilizar muitas vezes o acesso dessa pessoa que ainda queira deixar aquele trabalho, rumo a outro, porque no outro trabalho eles vão investigar, obviamente, e vão tentar descobrir por que ela foi lá pedir emprego. Mal vista. Então, ela não só tem um problema do trabalho, propriamente dito, né, mas o mercado de trabalho dela vai se fechar de maneira acirrada. Quando, na verdade, ela não tinha culpa disso. Exatamente. A culpa é da pessoa que agrediu. Exatamente. A culpa é da pessoa que está assediando moral e sexualmente. Exatamente. Então, é uma situação muito delicada mesmo, né? Então, nesse ponto, não é muito a minha área, né? Mas pelo pouco que eu sei com colegas que trabalham no direito do trabalho, juízes, né? De fato, existe uma tutela, certo? A lei trabalhista ampara isso, mas tem esses problemas, digamos assim, esses efeitos secundários de ordem sociológica, vamos dizer, fática, que muitas vezes o direito não consegue proteger. Infelizmente, não consegue proteger. Então, gera uma situação, se por um lado favorável, do ponto de vista estritamente jurídico, né? Do ponto de vista sociológico, acaba sendo um problema que foi criado, mas não foi causado pela vítima, como a doutora Marina falou, pela própria mulher. Né? Por isso que muitas vezes até a mulher acaba não denunciando, acaba não falando nada. Sim, o mais segurando. comum é que não haja denúncia, né? Porque é o emprego dela que está em risco. Se ela não tem condições de largar esse emprego, ela vai ter que aguentar isso, né? Isso é muito sofrido e traz impactos severos, né? Para a psique da pessoa. Bom, até que a gente está chegando ao final do programa, mas eu preciso fazer uma pergunta aqui. E quando a mulher é uma criança e sofre um abuso e tudo mais, é uma situação muito complicada. Sim. Né? É uma mulher, mas é vítima, às vezes, né, de um adulto Muito e cedo. tudo mais. Né? Como lidar com essa situação, doutor? Você fala
como as pessoas em volta lidarem com essa situação? Isso, como Os descobrir, pais, os pais, como é que nós vamos lidar diante então, disso? eu acho que a criança sempre vai demonstrar que tem algo errado. Ela vai mudar o comportamento dela, é importante ouvir o que essa criança está verbalizando, os desenhos que essa criança faz, porque muitas vezes, se há um abuso, aquilo também aparece no material simbólico que ela está trazendo. Então, é muito comum que a criança dê sinais de que tem algo errado acontecendo. Percebeu que isso aconteceu, busca apoio psicológico, que isso vai aparecer, se aconteceu ou não, e daí a criança já vai ter um respaldo para que ela possa também se fortalecer e entender e ressignificar tudo o que aconteceu. Né? Porque muitas vezes o abuso sexual acontece a nível intrafamiliar, né? Então os pais, avós são os próprios agressores. Tios e todo mundo, membros Sim. da família. Doutor, juridicamente, diante desse fato, né, que é uma criança, um adolescente que acaba, uma mulher, né, acaba sofrendo esse abuso. De fato, a saída ideal, né, aí é do mal menor, né, como eu digo, o ideal é que a família fosse estável e bem constituída, né, que é o que todos desejamos para todas as famílias, né. Sim. Mas numa situação dessa, né, o ideal é afastar o convívio da criança com a guarda, concedendo à mãe. E a doutora Marina mencionou um pouco aqui, eu já tive uma experiência numa audiência eu tive de guarda, né, de menor. São audiências que eu me preparo até psicologicamente com mais calma, né, porque diante de um juiz uma criança não tende a ficar muito à vontade, natural. Nem adulto fica à vontade diante do juiz, quanto mais uma criança. Então, eu fui fazendo as perguntas, e lá pelas tantas eu perguntei para a menina que ela desenhasse num papel para mim o que a mãe representava para ela, porque havia uma discussão de eventual abuso sexual, eventual abuso do genitor. Aí desenhou a mãe, desenhou uma estrela, um mar, um desenho bonito, agradável aos olhos, ainda do jeito infantil, sem problema, mas a mensagem foi enviada. E eu pedi que desenhasse o que o pai representava para ela, certo? A imagem. Bom, ela desenhou uma faca, uma tumba num cemitério, alguma coisa assim, e aí veio a confissão do crime, né? Algo que parecia um órgão sexual genital masculino. Então, ali ficou claro para mim, certo? Que a criança verbalizou por escrito, por um desenho, por uma coisa, algo, digamos assim, agradável para ela, né? Os sentimentos que ela tinha em relação ao pai. Aí ficou tudo mais fácil decidir. Né? Não tem como não enxergar, né? Exatamente. Sim, bom, gente, a gente está chegando ao final do programa. Agradeço a presença do doutor André aqui com a gente. E muito obrigado também mais uma vez. A doutora Marina, que estava Muito conosco obrigada. até o momento. E obrigado a você. Espero ter esclarecido para você sobre esse assunto da violência contra a mulher, que infelizmente ainda ocorre muito neste país. O Ação Nacional fica por aqui e volta na semana que vem com mais um assunto a ser debatido aqui. Até lá.